Graça e paz, meus irmãos, nessa tarde de sábado, onde nós estamos estudando a lição de número 7 da escola bíblica, a nossa escola bíblica que ela é aos sábados, retificando, a lição de número 8. E nós aqui, irmãos, estamos estudando uma lição interessante que ela fala de tratamento bíblicos sobre ansiedade e depressão, tá vendo? É da palavra e vida. E nós estamos estudando e conhecendo que, ao contrário do que se diz, muitos falam que a depressão é o mal desse século, que nada. Depressão, isso já vem desde Adão e Eva, quando pecaram, quando perderam seu filho, assassinado pelo irmão, e a depressão atingiu vários homens. Então o autor dessa revista, ele vem falando sobre depressão, sobre vários tipos de depressão, e alguns tipos de depressão que ele fala, ele vem falando de homens que tinham uma grande intimidade com Deus, né? Deus falava face a face com esses homens, como Moisés, como o Elias, que não conheceu a morte. E hoje nós vimos vários relatos de homens da Bíblia que entraram em depressão. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, o que me chamou a atenção nessa tarde, nesse estudo, foi que eu mesmo, aqui quero falar para os irmãos, eu não tinha parado para pensar nisso. Que o ódio, ele nos faz entrar em depressão. O ódio. A depressão por conta do ódio. Ódio é aquilo que a gente guarda de rancor, de vingança, querer fazer tantas coisas quanto ao nosso próximo. Né? E tem pessoas que se odiam a si próprio, tem ódio de si próprio. Ah, eu nasci feio, eu nasci sem dente, eu nasci sem um dedo, eu nasci sem uma mão, eu nasci sem uma perna. Eu quero falar para você que Deus, ele também abomina esse tipo de coisa, ele não gosta. Então, nessa tarde, nós vamos estar estudando a depressão por conta do ódio e vamos falar de um homem que foi profeta do Senhor, foi levantado profeta em 2 Reis, capítulo 14, versículo 23. Deus ali utilizando o ministério desse homem para poder falar contra o rei Jeroboão II, um rei mau, um rei que conduziu o povo à idolatria de novo, conduziu o povo a tantas coisas. Esse homem se chama Jonas. Aonde nós começamos a entender sobre o ministério de Jonas, nós podemos ler 2 Reis, desculpa, irmão, 2 Reis, capítulo 14, versículo 23. 2 Reis, capítulo 14, versículo 23. Aonde Deus levanta esse homem para exortar o povo e principalmente falar só com esse rei. Mas o nosso assunto hoje não é esse. O nosso assunto hoje é sobre a vida de Jona. Porque eu vou falar sobre o ódio, mas o que tem Jona a ver com esse ódio? O que tem a ver Jona com esse assunto? O que tem a ver Jona com esse momento? Nós já lemos na Bíblia que esse homem chamado Jona foi um homem que foi chamado de novo por Deus para poder ir à cidade de Nínive, uma cidade com 120 mil habitantes naquela época, para pregar o arrependimento a esse povo. E nós vimos que Jona reluta. Deus fala para ele, Jona, você vai para Nínive, ok? Vai lá pregar para essa cidade, porque essa cidade está em pecado, está em idolatria, tem muitas coisas que você precisa ir lá. Mas nós vimos que Jona foi o único desses profetas dessa época que foi pregar para os gentios, que eram os ninivitas.
E nós vimos que Elias, naquele mesmo contexto dele ali, foi para Serepta, Eliseu que viajou para Damasco, mas nós vimos que Jonas exclusivamente Deus chama ele, né? E fala para ele: Jonas, você vai lá falar para esse povo se arrepender, que eu tenho misericórdia deles. Se eles quiserem misericórdia, eu vou entrar com misericórdia na vida deles. E por que nós vimos que também Naum também vai lá pregar para esse mesmo povo? Nós sabemos, irmãos, que esse povo é uma descendência de Cã, né? Foi Nirode que fundou essa cidade. Nós sabemos que Cã era filho de Noé. E eu particularmente, eu vejo essa cidade, que Deus olhava para essa cidade com um tom de piedade, de querer salvar esse povo. Sabia que esse povo teria algo especial. Não sei porque era a descendência de Noé, a descendência de Cã, não sei, mas eu sei que Deus olhava para esse contexto bíblico com um coração misericordioso. E eu quero ler contigo aqui a palavra do profeta Jonas, e nós vamos entender por que a depressão por conta do ódio. Presta bem atenção, hein? E eu quero falar com você. Preste bem atenção, a depressão por causa de ódio, e eu vou ler um trecho sobre Jonas. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarse, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarse para fugir do Senhor. Grava isso: fugir do Senhor. Nós vimos, irmãos, que ele foi o único que foi escolhido por Deus para pregar para os gentios. E ele sabe que esse povo sempre estava lutando contra o povo de Israel, lutando contra, até mesmo pela vida de Jonas, querendo ceifar a vida de Jonas. E nós vimos que Deus chama ele e fala assim: Jonas, vai lá pregar o arrependimento para esse povo, a minha misericórdia para esse povo, porque esse povo precisa ouvir a palavra de Deus. E nós vimos aqui no relato, irmãos, do capítulo 2, que fala que Jonas tenta fugir de Deus, né, da presença de Deus, e entra dentro de um navio. E esse navio, quando estava no alto mar, veio um maremoto, uma tempestade impetuosa, e começou a sacudir o navio. E a experiência desses marinheiros sabia que o navio ia se partir, ia quebrar o navio. E Jonas, quando adentra dentro desse navio, ele vai direto para o porão dormir. Por quê? Estava chateado, irado, com ódio no coração, foi dormir porque estava em depressão. Jonas deita e vai dormir. E olha que era um maremoto, hein? Não era coisinha pequenininha não, era coisa, bota aí de 10 metros, 20 metros de ondas cobrindo aquele navio. E vimos que o capitão falou assim: mas tem um camarada dormindo lá embaixo, tem acontecendo alguma coisa. Foram lá chamar Jonas, começaram a impressar Jonas, quem você é, da onde você é, e Jonas falou assim: olha, eu sou hebreu, sirvo ao Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. E os homens, ele falou assim: o problema é comigo, me joga no mar. Mas os homens ficaram com medo. Então jogaram sorte, caiu sobre Jonas, e aquela história toda que nós conhecemos. Jonas é lançado ao mar, o peixe, um grande peixe pega ele e fica dentro do ventre do peixe por alguns dias. Ali ele começa a recitar alguns salmos, e dali depois ele vai vomitado à beira de uma praia, onde no caminho de 3 dias ele entra em Nínive, começa a pregar o evangelho para os ninivitas,
que diz que desde o menor, desde o mais pobre até o rei, aceita Deus como seu único verdadeiro Salvador, Jesus como seu único verdadeiro Salvador. E vimos ali, mas que o coração de Jonas não fica feliz. O coração de Jonas estava irado, ele estava depressivo por causa do ódio. E Jonas vai deitar, que faz uma cabaninha para ele, vai deitar ali debaixo daquela cabaninha. E nós vimos que Deus faz brotar uma bobreira grandona, né? Ele estava debaixo de um sol quente, aquela coisa toda, aquela bobreira, ele deita, vai descansar, tira um sono. Mas Deus também manda um bicho para comer aquela bobreira, matar aquela bobreira, e matou a bobreira. E Jonas levanta irado, porque o sol estava na cabeça dele. Mas matou, rapaz, olha aí, matou a bobreira, aquela coisa toda. Olha o que Deus fala no final desse livro, interessante. Fala assim para ele: mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria Deus falando, eu ter pena dessa grande cidade? E nós vamos falar, irmãos, para começar esse estudo, desse homem, Jonas. Um homem que está virado, com ódio no coração. E olha que era Deus falando com ele. Olha que era Deus que estava conduzindo ele. Primeira parte, quando ele sai de lá, que ele tenta sair da sua cidade onde Deus falou com ele, para ir para Tarsis, para fugir de Deus. Quem poderia fugir de Deus? Deus é onisciente, já sabia. Onipotente, poderoso e onipresente. Deus está em todos os lugares no mesmo instante. Como queria fugir de Deus? Nunca. Nem eu e nem você, nunca. Vamos fugir de nada. Se cometemos pecado alguma coisa, pode crer que Deus está aqui, está aí, olhando meus atos e sabendo o que eu faço de certo, de errado. Deus sabe de todas essas coisas. E eu quero falar do caráter desse homem, que pode ser um caráter que pode vir confrontar com o seu caráter, com o meu caráter. O nome Jonas, o significado do nome Jonas, o significado quer dizer pombo. Pombo naquela época, aqueles bichinho que botava a mensagem, soltava, ia para lá, ia em tempo de guerra principalmente. Então o significado era pombo ou pomba. Ele é apresentado como obstinado, irritado, mal-humorado, impaciente e por seu hábito de viver somente em seu clã. Politicamente, é óbvio que ele era muito religioso e fiel a Deus, veja bem. Independente dele ter raiva e ódio dos ninivitas, ele era um homem temente a Deus. Você também pode ser um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, mas está com o coração cheio de ódio. Mas, veja bem, a sua primeira desobediência intencional, teve a intenção, sua posterior e relutância desobediência, e a sua ira sobre a extensão de misericórdia aos ninivitas. Óbvias, incoerente na aplicação da sua fé. Imagina, olha uma coisa que interessante quando você acaba de ler o livro, que chega lá no capítulo 4, no versículo final, no versículo aqui de número 11, isso. A história de Jonas, ali do livro de Jonas, termina sem indicar como Jonas respondeu à exortação e a lição objetiva de Deus. Ele para nisso daí. E nós vimos que Deus fala sobre aquele dali: não terei eu grande compaixão dessa cidade, essa grande cidade, esse rebanho que existe nessa cidade? Ponto, acabou. Não houve sequência.
não houve a exortação e nem a lição objetiva de Deus. Mas nós sabemos que esse povo, o propósito de Deus foi cumprido, mas o propósito de Jonas não foi, que ele não tirou de dentro de si a sua mágoa e a sua ira. Nos dias de hoje, irmãos, é normal vermos cristãos com ódio de um parente, de um amigo, de um vizinho, colegas de trabalho, colega de trabalho, irmãos de igreja. O irmão tem um cargo tal, o pastor, o diácono. Aí eu já estou, poxa, eu não sou, porque ele vai, e seu coração se enche de ira, e assim Satanás vai laçando você aos poucos, para que te jogar dentro de uma depressão por causa do ódio. Por coisas banais do passado, como briga, discussões, xingamento, namoro que não deram certo, casamento que não deram certo, cargos na igreja, enfim, inúmeras razões, nós nos deixamos a levar pelo ódio. Aquela menina me largou, aquele menino me largou, eu tenho um ódio mortal, eu quero ver ele morto, eu quero ver ele doente, eu quero ver ele pobre, eu quero ver ele na sarjeta. Que isso, irmãos? Jonas aí, é a mesma coisa que Jonas. Jonas queria ver aquele povo morto. Jonas queria ver aquele povo destruído na sarjeta, mas Deus não queria. E eu e você, às vezes estamos numa depressão por causa de ódio, sentir ódio dos outros, irmãos. Irmãos, o que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 22, ele fala assim, ó, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que dizer a seu irmão arraca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe dizer louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Meu Deus! Jesus falando aqui, porque Jesus conhecia e conhece o coração de todos. É Deus, o Filho de Deus. E vimos aqui que ele passou por isso com Pedro. Pedro era terrível, mal-humorado, brigão. Se lembra quando ele corta a orelha do soldado, que Jesus pega e faz uma cirurgia plástica ali, milagrosa no corpo do rapaz, colocando sua orelha, que ficou mais perfeita do que era antes. João e Tiago, quando Jesus pede, vai lá, vocês todos juntos de si, vai lá, pergunta o samaritano se eu posso passar. O samaritano fala, aqui vocês não vão passar não. Ele, Senhor, quer que eu mando fogo dos céus para consumir esse povo, matar isso tudo? Jesus falou, eu vim para dar vida, vocês querem destruir, rapaz? Olha o ódio no coração desse povo. Olha o ódio no coração de Pedro. Olha o ódio no coração de Judas quando ele vem de Jesus. E quantas vezes eu e você temos feito isso como cristão, e Deus tem olhado para mim e para você falando assim, que fé é essa? Por isso, irmãos, que nós não conseguimos no dia de hoje vermos milagres. Não, isso só vai ver milagre naquele que é verdadeiro comprometido com Deus, verdadeiramente fiel a Deus e verdadeiramente cheio de fé. Para você ser cheio de fé, você não pode ter ódio no seu coração. É um mandamento que Jesus fala assim. Jesus fala assim, eu não vim tirar o mandamento de Moisés não, mas eu vim aqui acrescentar aqui para vocês aqui, ó. Faça isso também. Amar o seu próximo. Amar o seu inimigo. Ele manda eu amar o meu inimigo. E aí? Eu passo pelo meu inimigo, meu coração cheio de ódio. Que cristão é esse? Vou ver milagre aonde?
Com quem? Se eu não amo a minha casa, se eu não amo o meu esposo, a minha esposa, se eu não amo meus filhos, se eu não amo meus irmãos, se eu não amo meus vizinhos, se eu não amo a população que eu estou... Independente se eles me amam ou não. Jesus fala assim, ó, se você vai deixar aqui a oferta, vem trazer sua oferta ao altar, lembre-se, se você tem alguma coisa, ele fala assim, se alguém tem alguma coisa contra você, ele não fala que é você ter contra ele, não. Se alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta aqui, vai lá, se reconcilie, volte e aí sim, deposite no gasofilácio a sua oferta. Interessante, irmãos. Interessante. Essa passagem de Jona, quando eu lendo esse livro, isso me despertou muito. Sabe por quê? Jesus conhece o meu coração, conhece o seu. Você se torna um ser como Jona, eu e você tornamos um ser como Jona, quando nós pegamos aqueles atributos de Jona, o qual? Ser obstinado, mal-humorado, vingativo, nada para você tá bom. Sabe por quê? O ódio, eu deixei o ódio entrar dentro do meu coração, eu deixei o ódio fazer parte da minha vida. Isso só consome o seu espírito e o seu corpo físico. Às vezes você contrai uma doença incurável por causa do ódio, irmãos. Precisamos entender, irmãos, como cristão ou não, devemos obedecer às ordenanças de Jesus, procurar viver em harmonia com tudo e com todos. De que adianta viver assim? Que lucro você tem ou teve? Nenhum. Precisamos primeiramente entender, irmãos, e aceitar que Jesus quer que nós façamos aquilo que ele pede aqui, em Mateus 5. Nós, nos dias de hoje, em um mundo totalmente mal, onde nós vemos só maldade, pai matando filho, filho matando pai, com tanta desigualdade, precisamos ser o sal da terra, irmãos. Ser aquele sal que, sabe, dá o sabor na comida. Vejamos que Jonas correu para todos os lados ele quis correr, mas ele esqueceu que Deus era onipresente, estava em todos os lugares. Como fugir dele? Como que Jonas ia fugir dele e eu e você ia fugir dele? Não tem como. Por isso chama a sua atenção para esse mal dos séculos, não do século, dos séculos, porque vem lá de Adão e Eva, chamado depressão. E depressão por causa do ódio, que tem assolado diversas vidas, famílias, incluindo a dos profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Irmãos, não deixe esse mal ocasionado pelo ódio afastar você de Deus. Libere isso do seu coração, tire isso da sua vida. Seja feliz com você mesmo, você precisa ser feliz com você mesmo. Sabe por que você está dentro de um quarto escuro, não quer saber de ninguém, só quer saber em morrer, tudo para você não presta, tudo para você eu não quero, eu quero tomar remédio, eu quero viver disso. Sabe por quê? Porque teu coração está cheio de ódio. Ódio que não acaba mais, é muita raça de ódio. Seja alegre. Seja participativo. Se o seu namorado não ficou com você, amém, arrume outro. Se a sua namorada não ficou com você, amém, arrume outro. Mas deseje que eles sejam felizes. Não fique, sabe por quê? Quando você está aqui, eu quero que ele morra, eu quero que ele tome um tiro, eu quero que ele morra de acidente. Está sujeito a acontecer isso com você, que está em depressão. E a pessoa só... Se não foi para você, não é seu. Se Deus não concordou que aquilo era para você, tchau. Ame os filhos, as esposas, os esposos. Ame, se ame. Ficar com meu coração cheio de ódio, como é que eu posso ir para a igreja? Como é que eu posso pegar a palavra de Deus e ler com meu coração cheio de ódio?
Eu já fui assim, irmãos. Eu já fui assim. Hoje, eles me conhecem como o pastor, eles têm, às vezes falam esse pastor é meio maluco. Eu só vivo rindo, brincando, para lá saber de ter meu coração cheio de ódio com ninguém. Quem quiser ficar com ódio de mim, que fique, é problema deles, mas não é problema meu. Eu deito na minha cama e durmo, eu me alimento bem, amém? Eu tenho uma saúde boa, amém? Eu sou um bom pastor, amém? Eu tenho uma boa membresia, amém? Deus me deu um ministério muito bom, amém? Tenho a minha esposa, amém? Tenho meus filhos, amém? Tenho meus netos, amém? Tenho minha casa, amém? Vivo mil maravilhas. Sabe por quê? Eu, quando vou deitar, quando eu estou sentado sozinho, eu lembro de coisas boas. Porque se eu ficar como antigamente lembrando que eu tinha que fazer isso, que fulano tinha que se arrebentar, e aí? Zera. Como eu serei, você também pode zerar. John Piper falou assim, ó: a satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas independente do custo. Tá vendo? O que John Piper fala pra gente? John Piper fala pra gente? A satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas independente do custo. E para encerrar, irmãos, eu quero deixar para que vocês, quando acabar de ver esse vídeo, vocês possam abrir a sua Bíblia no Salmo 25. Vocês vão ver um salmo de Davi, um acróstico, que você vai entender por que do ódio. Porque o ódio nos leva a uma depressão severa, ou até mesmo a morte, porque eu vou me afundando, quando eu ver, já era. Porque a depressão, ela traz vários tipos de doenças: diabetes, pressão arterial, câncer. Eu quero isso na minha vida? Nada, sai fora, não quero nada disso na minha vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam ricos e abundantes na graça do Senhor Jesus. E eu vou orar por você. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado por esse estudo. Obrigado pelas pessoas que vão assisti-lo. Obrigado pelas pessoas que o Senhor já escolheu para assistir, porque acredito que possam estar passando também por esse problema. O Senhor possa estar nos abençoando, tirando todo o empecilho, tudo aquilo que não provém do Senhor das nossas vidas. Te agradecemos assim em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, curta o nosso vídeo. Curta nosso canal no YouTube, é PIB, P-I-B, Minduri. Se inscreva no canal, curta o canal, amém? Amanhã à noite nós estaremos também reproduzindo o culto de domingo, porque infelizmente nós ainda não podemos adentrar dentro do templo, mas a igreja somos nós, então se somos nós, nós temos como levar. Nós somos a oferta para o Senhor, nós somos o culto. Então daqui de casa a gente consegue levar, como também você aí da sua casa pode levar o culto ao Senhor, ao melhor ao Senhor. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe vocês.